Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 16, 17 e 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos lá então para a nossa jornada? Lembrando sempre que a versão que usamos é ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e isso lhe foi anunciado como quem estava para defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então ele disse: toma sua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse ele: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das suas riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, e se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, e é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes a cá minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora o capítulo de número 17. Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe.
Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão: ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, e não vereis, e vos dirão: ele ali ou lá está. Não vades e nem sigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será também no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu: onde houver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Agora o capítulo de número 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta mulher me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos teus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também Jesus outra parábola aos que confiavam em si mesmo e se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só. Ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício para comigo, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa,
e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que o tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando para si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o viam disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe, porém, Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, e escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreendiam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras lhes eram encobertos, de sorte que não percebiam o que diziam. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus, que passava Jesus, o Nazareno. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que o calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera então a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Irmãos, nesses 3 capítulos aqui, nós temos muitas coisas que é peculiar ao livro de Lucas, né? Os irmãos podem reparar aqui, por exemplo, a parábola do administrador infiel, a reprovação de Jesus aos fariseus aqui nesse sentido, a passagem, né, a história do rico e do mendigo, do rico e do Lázaro, né? Outra passagem aqui que é peculiar, a cura dos 10 leprosos, a vinda do reino de Deus, a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano. Então, todos são passagens peculiares ao Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? Lembrando que sempre quando uma passagem está também em outro evangelho, a gente coloca a referência aí. Seria bom os irmãos sempre estar acompanhando para ler os evangelhos de maneira mais harmonizada. Amém? Obrigado por assistir. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere conteúdo relevante, que os irmãos possam também se inscrever no canal, possam ativar o sininho de notificação para receber mais os vídeos, né? Todos os dias nós postamos vídeos da leitura diária da Bíblia. Os irmãos possam também compartilhar com seus amigos, contatos, familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.